Nação flamenguista, o Flamengo vencendo e convencendo, né? Mais uma boa atuação do Flamengo, faz 2-0 no São Paulo. Poderia ter sido muito mais, né, pessoal? Poderia ter sido ali no mínimo 3 ou 4 gols. O Flamengo a momento nenhum sofreu perigo, passou por cima do São Paulo, né? O Flamengo foi aquele time que a gente sempre esperava. Quase 70 mil pessoas no Maracanã fazendo aquela festa, né? Para a estreia de Jorginho, que foi bem, né? Jorginho foi bem. Mais um bom jogo de Jorginho. Parece que ele já tá jogando no Flamengo há bastante tempo. Além de Jorginho bem, né? Luiz Araújo, né? Que jogador, pessoal. Fazendo a diferença. O Alacian. Então, pessoal, eu acho que o Flamengo foi bem no geral, né? Bem no coletivo, né? Felipe Luiz fazendo algumas alterações e surtindo o efeito, né? Que inclusive a entrada, né? De Rian Araújo, né? É um grande jogador. O jogador vem se firmando. Todas as vidas que vem entrando, vem fazendo a diferença, vem fazendo gol. E o Flamengo agora é mais líder do que nunca, né? A gente pode até dizer, cego líder, né? Uma boa atuação, uma atuação para encher os olhos do torcedor flamenguista de orgulho, né? E agora, pessoal, focar, né? Tem o Santos pela frente, eu acho que o Flamengo é favorito também. Não importa onde joga, se joga fora, se joga em casa. Para mim, o Flamengo é favorito, né? E a gente espera que mantenha a mesma pegada, o mesmo desempenho, que eu acho que vai ser difícil parar esse time do Flamengo, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá, pessoal. O favoritismo já era esperado, o Flamengo tem uma equipe alguns degraus acima do São Paulo, não só de elenco, mas também de estágio, né, de preparação, de maturidade. O Crespo está chegando agora, vai ter de lidar com algumas limitações de elenco. Hoje não teve Lucas Ferreira, 2 jogadores que seriam fundamentais para dar mais saída, para dar mais transição ofensiva para o São Paulo, mas o Flamengo, evidentemente, foi o melhor time no Maracanã, mereceu a vitória e poderia até ter feito mais. E melhoras para o Ayrton Lucas, né? Tomara que não tenha sido nada ali, ou seja, que foi, a gente já viu que foi, mas nada de osso, fratura. Só uma lesão, que não tenha tido nenhuma fratura. Vamos fazer o seguinte, a gente tem bastante coisa para falar, eu vou acionar também o Rafael Marques, quero saber o ponto de vista do Rafael geral sobre o jogo, depois a gente vai em alguns detalhes. Lembrando, o Inter venceu no fim, 1-0 vitória, sai da zona de rebaixamento, não é o São Paulo que entra ainda, tem outros jogos, São Paulo pode aí terminar numa situação bastante complicada nessa rodada, mas independentemente disso, a situação é complicada. Rafael Marques, seja bem-vindo, boa noite para você. Esse 2-0 do Flamengo contra o São Paulo. Olha, Felipe, boa noite para você, para o Silas, para o Breiner, para o Fã Esporte conectado com a gente aqui dentro do Equipe F. Acho que ficou até barato. Estava ouvindo a análise do Silas, também do Breiner sobre o jogo. Pelo primeiro tempo, pelo volume de construções do Flamengo, pelas inúmeras intervenções do Rafael, goleiro do São Paulo, no primeiro tempo que terminou 0-0, já o Flamengo ter deixado a etapa inicial vencendo pelo menos por diferença de 2 gols. E depois do gol do Luiz Araújo, aos 16 minutos do segundo tempo, é que o São Paulo tentou minimamente jogar um pouco mais. Houve uma mudança no comportamento dos alas na virada do primeiro para o segundo tempo. O Cédric e o Enzo se soltaram um pouquinho mais ao ataque, mas nada que causasse uma alteração macro no cenário do jogo em si. O Flamengo seguia sendo imponente, propositivo, presente com muita gente no campo de ataque, e em algum momento o espaço vai aparecer, né? E graças ao talento do Luiz Araújo, ele apareceu, não tinha como o Rafael pegar aquela bola para fazer 1-0. E aí o São Paulo precisou reagir, o Flamengo teve o benefício do contra-ataque, desperdiçou várias oportunidades de usufruir mais do espaço que o São Paulo estava ofertando a ele, e no finalzinho chegou ao segundo gol, fechando a vitória por 2-0, que o mantém líder do Campeonato Brasileiro após aí a rodada deste sábado. O que dá para dizer é que o Flamengo aproveitou bem esse período pós-mundial, porque o Felipe Luiz conseguiu encontrar soluções preliminares para 2 ausências bem relevantes, Pulgar e Gerson. E pelo lado do São Paulo, me preocupa um pouquinho a postura. Nada contra o esquema tático de 3 zagueiros, 2 volantes, não é isso. Mas achei o São Paulo excessivamente ausente do jogo com a bola, viu, Felipe? Não, você toca num ponto, a gente vai falar, a gente vai começar exaltando essa vitória do Flamengo, mas eu estou muito fazendo um comparativo. Se o São Paulo tivesse o Textor,
o Crespo teria problemas. Porque o Textor disse, não, o Botafogo se comportou com o Palmeiras como foi com o PSG. E aí o São Paulo se comportou com o Flamengo como se fosse o Bayern de Munique. Mas também acho que há uma diferença importante. Mas, de fato, primeiro tempo, São Paulo não jogou. Foi um ataque contra a defesa, mas aí tem muito do mérito do Flamengo. Vamos ao Maracanã para se entender com o Pedro Torre. Pedro, tivemos um público muito grande por aí. É o pós-mundial. Então, tem a vitória? Tem. Tem os 3 pontos? Tem. Tem a liderança mais frouxa, né? mais folgada para o Flamengo? Também. Mas tem a volta do Mundial pela primeira vez no Maracanã, um jogo, né? A retomada. A história do Pedro e do Felipe Luiz, para a gente entender se isso foi algum assunto na arquibancada, quando eu digo assunto, de uma torcida que ou apoia o Felipe Luiz ou que pede o Pedro. Como é que foi todo esse Maracanã nessa belíssima vitória do Flamengo 2-0? Pedro, boa noite para você. Tudo bem, Felipe? Um grande abraço para você, um abraço para todo mundo do Equipe F, quem acompanha a gente de casa agora, enfim, quem acompanha de qualquer lugar, né? Hoje em dia dá para acompanhar de qualquer lugar, depois facilmente. Então, um grande abraço a todos. Agora já estamos na batida aqui, tá rolando um funk, a torcida do Flamengo vibrando muito empolgada até, depois do gol do Wallace An, principalmente, que sacramentou a vitória de 2-0 aqui no Maracanã. E você falou um público muito bom, realmente. Só para passar aqui, para ter ideia do público bom, 67.359 presentes e 63.330 pagantes. Então, um público bem grande aqui no Maracanã, Maracanã lotado, o pessoal fazendo uma grande pressão. E você falava da questão do Pedro. O Pedro apareceu por aqui, estava na beira do gramado antes do jogo, bermuda, boné, estava observando ali, conversando com pessoas da equipe de comunicação do Flamengo, seguranças, observando a movimentação, mas não houve, pelo menos do que eu pude perceber, porque os alto-falantes do Maracanã são assim, num nível assim, que às vezes não dá para conversar com a pessoa que está do lado, mas a gente tenta observar, enfim, não houve nenhuma movimentação de torcida no sentido de Pedro, pedindo Pedro, algo nesse sentido, e nem algo no sentido de criticar o Felipe Luiz, alguém da diretoria, não houve nada disso. Foi mais focado mesmo na torcida, no geral, em apoiar o time para esse retorno de campeonato brasileiro, o Flamengo tentar de todas as maneiras aí retomar as vitórias e voltar com a liderança, tentar amenizar esse ambiente. Foi uma festa muito grande mesmo que aconteceu aqui no Maracanã, então torcedores empolgados nesse sentido, e mesmo quando o Flamengo tinha dificuldade na pontaria, né, porque poderia de alguma maneira o Pedro fazer falta nesse sentido, a torcida balançar demais, gritar o nome dele de alguma maneira, não houve isso. O Plata perdeu muito tempo, o Flamengo perdeu algumas chances importantes, foi para o intervalo com 0-0, mas não houve nada nesse sentido. Então o Felipe Luiz apoiando, batendo palma para os jogadores quando perdiam chances, tentando de qualquer maneira incentivar os atletas dentro de campo e pegar alguma oportunidade. Então ele depois colocou o garoto Wallace An, ele fez o gol ali no rebote, como centroavante típico mesmo, enfim, e sacramentou essa vitória de 2-0. A temperatura a gente vai sentir mais depois pela coletiva agora, pela zona mista, como é que isso afetou, mas de certa maneira ameniza já uma vitória de 2-0 em liderança do Campeonato Brasileiro, dá aquela acalmada no ambiente. Se tivesse um resultado negativo, aí sim balançaria demais. Mas a torcida do Flamengo, agora a arquibancada, olha aqui para trás, a arquibancada já bem mais vazia, escoou legal, o pessoal sai daqui com um sorriso de orelha a orelha. Felipe. Valeu, Pedro. Qualquer novidade por aí, só chamar. Sei que tem todo aquele trabalho coletivo, zona mista e tudo isso, você, fã de esportes, vai acompanhar aqui na ESPN e também no Disney Plus. Turma, vamos lá. Flamengo, eu acho que tem essa questão que o Rafa trouxe da ausência do Gerson, que é definitiva, ele saiu do clube, e a do Pulgar, que é por um bom tempo pela sua lesão. Como é que a gente viu o Flamengo nesse sentido? E o setor ofensivo, sem ainda trazer o Pedro, embora eu vou querer ouvi-los sobre a situação do Pedro e tudo mais, esse setor ofensivo é o mais móvel, que parece mais competitivo, na visão do Felipe Luiz, Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo, meiuca e ataque. Começa aí, Breno, vem junto Silas e Rafa também.
Então, vi como uma escalação interessante do Filipe Luiz, uma boa proposta, né, para suprir a ausência do Gerson, adiantar o Jorginho, que tem mais qualidade técnica, tem mais visão de jogo, característica diferente, o Gerson tem mais força, ele consegue arrastar mais a marcação, tem até o drible, eventualmente quando jogava aberto pelo lado direito, mas o Filipe Luiz vai moldando de uma maneira diferente, mas não dá para dizer que o Flamengo não tem opções. O Filipe conseguiu encontrar uma situação ideal para o meio-campo. Na frente, eu vejo que não tem mistério, Felipe. Hoje, a realidade o Pedro é banco do Flamengo. Para mim, pode até variar de um jogo ou outro quando voltar, quando aparar as arestas, mas a realidade é que, para a ideia do Filipe Luiz, para o que o time joga, e principalmente nesse sistema, eu vejo Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo como a formação ideal. E aí resolve um problema do lado esquerdo, porque o Bruno Henrique volta a jogar na posição ideal, mais aberto, e hoje, em determinados momentos, no primeiro tempo, o Bruno Henrique lembrou aquele Bruno Henrique Prime de 2019. Na ponta esquerda, com velocidade, fazendo aí, facão, o tempo inteiro incomodando a defesa adversária. Até achei que o cartão amarelo que ele tomou ali por aquela bicicleta, o Wilton Pereira Sampaio viajou ali, dá uma bicicleta, para mim não era para nem ter sido marcada a falta, mas vejo que o Flamengo resolve alguns problemas com Plata ali. E você falou, Felipe, da criação do São Paulo. São Paulo criou pouco, mas o Flamengo, quando joga no seu nível habitual, é um time que joga e não deixa jogar. O Flamengo não tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro à toa. E a gente viu isso no Mundial de Clubes também. É um time que tem a bola, tem volume e quando perde, os caras desesperados para roubar. E aí o Plata faz esse trabalho de forma incansável, o Bruno Henrique também. O Luiz Araújo talvez seja o menos talentoso dos atacantes. Marcou um golaço, participou do outro. Mas bola por bola... Pessoal, isso aí é um ponto crucial. O Flamengo sem a bola é muito exemplar, é muita marcação. Por isso que Pedro talvez não seja titular nessa equipe, né? Os caras sem a bola marcam muito. É na esquerda, é na direita, é no meio, é Gonzalo Plata, é Luiz Araújo. Então, pessoal, é complicada a volta de Pedro nessa equipe aí do Flamengo. Eu sou bem realista, viu? De bola, o Flamengo conseguia pressionar e retomar, porque faz isso muito bem, é uma das principais virtudes desse time do Filipe Luiz. São Paulo, porque os problemas do São Paulo estão dentro do campo. Basicamente é isso. Deixa eu jogar pro Rafa, voltando pro Flamengo, Rafa, essa história do ataque, da solução no meio de campo, você já abordou mais o seu primeiro comentário. O ataque, Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. E aí eu pego o que disse o Breila de o Pedro hoje é banco. E eu falo, é um banco à frente do Wallace ou atrás? Porque eu acho que esse bobear é o debate, hein? Mas será que não tem a ver, Felipe, com a declaração até pode, mas o Wallace tá jogando. Não me parece que quando o Pedro voltar, assim, ele volta jogando. E tem estrela, moleque. E o moleque, exatamente. O Wallace está quase mais para entrar no debate se já ou é titular ou tem que jogar mais tempo do que exatamente uma posição dele no banco. Quero te ouvir mas parece que é onde o Felipe gosta dele, né? Quero te ouvir, Rafa. Então, só em relação a essa questão do centroavante, né? Sim, Silas, acho que o Filipe Luiz gosta do Plata por dentro, mas na verdade a primeira tentativa foi o Bruno Henrique, né? E o Brenner falou sobre isso há pouco, é um pouco sacrificante demais para o perfil de jogo do BH colocá-lo centralizado. Ele precisa receber essa bola de frente e partir para um contra o zagueiro adversário. A velocidade, a explosão são características do jogo que ele só consegue desenvolver se ele receber essa bola de frente. Como um pivô, como um centroavante, por mais que seja um homem de movimentação, fica mais difícil para ele contribuir coletivamente. O perfil de jogo dele não permite isso. O Plata já tem mais recursos técnicos de retenção de bola, é um jogador forte. Hoje teve o lance do primeiro tempo que ele chegou um pouquinho fora do timing do cruzamento e pegou de primeira, a bola passou perto da trave. E tiro de finalizador ele também tem. Talvez seja uma alternativa interessante. Respondendo a pergunta entre Pedro e Wallace,
É difícil falar isso cacifando, né, com toda certeza o que está na cabeça do Felipe Luiz. Mas eu acho que os fatos falam por si. Primeiro, é preciso dizer o seguinte, até agora não está explícito para ninguém se quem tirou o Pedro do jogo foi a diretoria ou se foi o treinador. Há informações de parte a parte. É preciso, inclusive, esperar a coletiva do Felipe Luiz. Há muito tempo que uma coletiva não era tão aguardada assim, para a gente poder ouvir do treinador qual é, de fato, o enredo da história do afastamento do Pedro. Quem está insatisfeito porque ele é banco, todo mundo sabe. Que o Boto já disse que tem que vender, ou que quer vender o jogador, todo mundo sabe. Agora, qual foi o elemento a mais que fez esse cenário se transformar numa retirada de uma relação? Porque aí sim é mais sério, né? Até então, o Silas está aí, foi jogador e bom, muito bom, sabe muito bem disso. Essa história de estar insatisfeito, não quer jogar, quer sair, quer ficar, está no contexto que o cara vai jogando. A partir do momento que o Pedro sai da relação, nós temos um fato novo e sério. Isso tem que ser esclarecido, porque há informações circulando de tudo quanto é parte. Mas partindo do princípio que é uma decisão técnica, se ela for técnica, sim, o Wallace Ian está à frente do Pedro. Deve estar? Talvez. Acho até que pela bola que vem jogando, merece mais que o Pedro. E, como disse o Breler, entrega mais para a dinâmica coletiva da equipe do que o Pedro. E futebol é isso, não tem muito jeito, gente. Eu sou fã do Pedro, acho ele um baita centroavante, jogador que informa, é jogador para estar na seleção brasileira, para ganhar uma vaga para a Copa do Mundo no ano que vem. Agora, não está em forma, não está jogando, não está vivendo uma fase técnica boa. Tem muitas questões aí envolvendo o Pedro. E enquanto ele não se pagar em campo, outros vão se pagar no lugar dele. E é o caso do Wallace Ian. Mas vamos lá. Pois é, nação. O Flamengo venceu, convenceu, passou por cima, como a gente sempre diz, né? Não tomou conhecimento do São Paulo, era o que a gente sempre vinha dizendo aqui. Eu escutei muito torcedor do São Paulo a dizer que ia ganhar do Flamengo, que o Flamengo não tinha time para vencer o São Paulo. Eu dizia, pessoal, calma, porque o São Paulo perdeu pro Vasco. São Paulo perdeu pro Vasco, pessoal. Então, eu não via o São Paulo, momento nenhum, colocar medo no Flamengo. Sinceridade, não. O Flamengo fez um bom jogo. O Flamengo tomou as ações do jogo todo momento, não deixou o São Paulo respirar, é uma verdade isso aí. São Paulo, momento nenhum, respirou, o Flamengo sufocou. Eu sou bem realista, eu acho que o placar foi até injusto, poderia ter sido maior, né? Poderia ter sido ali no mínimo 3-0. No mínimo 3-0, né? Luiz Araújo, mais uma vez, jogando muita bola, né? Isso aí só confirma, pessoal, aquilo que a gente sempre vem dizendo, né? Luiz Araújo, Gonzalo Plata, esses caras fica difícil de tirar do time. Por quê? Porque vem jogando muita bola. Aí eu sei que talvez Pedro, ok, é um grande atacante, é um atacante que a gente sabe que tem potencial, é um atacante que o torcedor flamenguista confia nele, né? Mas nesse momento, vamos ser bem realistas, pessoal. O Wallace Ian tá na frente de Pedro. O Wallace Ian tem entrado e tem dado conta do recado. Essa é a verdade, né? Toda vida que ele entra, ele joga muito bem, é participativo. E outra coisa, eu acho que a gente tem que entender que os times de Felipe Luiz, ele não quer só que o cara ataque não, né? Ele quer que ataca e defenda, né? Como assim? Como Luiz Araújo. Luiz Araújo é um exemplo, cara, claro, né? Como é que Pedro tem que atuar. Tem que, claro, atacar é essencial, né? É importante, mas também se defender, pessoal. É isso que Felipe Luiz quer. Eu acho que, vamos ser bem realistas, né? Pedro é um jogador importante, sem sombra de dúvida, ele vai entender, e eu acho que ele vai dar a volta por cima, né? Mas é isso, o Flamengo dominou do início ao fim, não tomou conhecimento do São Paulo. Eu acho que até o gol demorou a sair. O Flamengo estava merecendo fazer esse gol bem antes, pessoal, bem antes mesmo. No primeiro tempo o Flamengo dominou. O Flamengo terminou ali quase com 70% de posse de bola, né? Então, felizmente tem dia que a bola fica castigando, não quer entrar, mas no final do jogo, mais uma vez, uma grande atuação do Luiz Araújo, jogando muito bem, né? Decidiu e deu a vitória ao Flamengo. Claro, o Wallace Ian entrou no segundo tempo, o garoto tem estrela, mostrou que tem estrela. Eu sei que tem muita gente aí que às vezes pega no pé dos caras da base, mas esse moleque aí tá demonstrando que
vai ter futuro, pessoal. A gente espera que o Flamengo renove o contrato dele, com o contrato dele para o futebol brasileiro, a multa muito baixa, né? Mas eu sei que o Flamengo não vai dar esse vacilo, né? O Flamengo vai renovar o contrato dele, né? Agora tem quem? Agora tem o Santos pela frente. Tem o Flamengo mais líder do que nunca, 27 pontos, jogando a bucha aí para o Cruzeiro, para o Palmeiras, né? Sem sombra de dúvida, eu acho que tá no caminho certo. Pessoal, e mais uma vez, Jorginho, como esse cara joga bola, né? O Jorginho, desde que ele chegou no Flamengo, você não vê ele sendo um jogo, um exemplo, nota 10 e outros ele sendo na nota 3 ou 4. Não. Ele é sempre naquela média, 7 ou 8, 7 ou 8, 7 ou 8. Por isso que o Flamengo foi atrás dele. E já veio sair ali no final do segundo tempo, né? Jorginho já veio sair ali nos... Acho que estava 42 ou era 43 do segundo tempo, né? O Flamengo teve mais posse de bola, o Flamengo dominou, o Flamengo do início ao fim atacando. Você percebeu claramente que o São Paulo veio para se defender, pessoal. Olha a formação do São Paulo. 3 zagueiros, 2 volantes e 2 lateral que geralmente quando se joga com 3 zagueiros você libera os laterais. Eles não liberavam os laterais. Era uma linha de 5 mais 2 volantes. 7 jogadores e 3 jogadores ali na frente que não foi páreo para o Flamengo. O Flamengo sofreu um lance de perigo, já foi no final do jogo, o cara chutou a bola lá na arquibancada. Mas o jogo já estava até... eu acho que estava 1-0, se eu não me engano, né? O Flamengo agora se preparando para enfrentar o Santos, né? É um jogo complicado, é um jogo difícil, né? Mas eu ainda acredito, na vitória do Mengão, né? E eu espero que o Flamengo vença, não importa se seja fora de casa, né? E, pessoal, olho nesse moleque, né? O Alacian. Olho nesse garoto aí. Ele tem futuro. Tem futuro. Além de ter futuro, o cara tem estrela, pessoal. Isso aí conta muito, né? Conta muito, né? O cara tem estrela, não treme. O cara joga sério, entra, é decisivo, né? Então, isso aí eu acho que é fundamental no jogador de futebol, né? E a nação sempre abraçando, né? O cara é da base, o cara é do terrão, como a gente diz aqui. Então, sem sombra de dúvida, tem estrela, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião também nos comentários. Se inscreva aí no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.